coisa que estava na área 51 já foi migrada de lá, porque era uma área que tinha visitação de pessoas, então Virou quando meme fica na internet, muito né? visado, quando já vazou muita coisa de informação ali, então eles tiram para outro lugar o material, né? E o que dizem que tinha ali na área 51? A nave de Roswell, né? Do caso de 1947, Cara, aquela então eu queda. não sei direito qual é dessa... Eu sei que teve, porque teve até uma zoeira no MIB e tal, do Roswell, mas eu nunca pesquisei isso, sabe? Então, o que é isso? Em O que aconteceu? julho, o que aconteceu? Numa cidade, Roswell, lá nos Estados Unidos, uma cidade pequenininha, caiu numa fazenda, na fazenda do Mac Brazel, um objeto voador não identificado, um disco mesmo. E aí tinham seres também, né, que ficaram ali acidentados. E aí foi divulgado aquilo na mídia, saiu até uma primeira reportagem dizendo que era um disco voador mesmo que tinha caído. Só que depois, quando os militares norte-americanos chegaram, o major Jesse Marcel foi para lá também, junto com a equipe dele, fizeram um pente fino, tiraram tudo. Aí eles colocaram uma outra matéria no jornal, no dia seguinte, falando que era um balão meteorológico que tinha caído. Que é uma explicação clássica dos militares, né? Que até hoje, volta e meia, eles Ainda usam usa. esse jargão. O balão meteorológico, né? E aí ficou isso daí parado durante 30 anos. Depois de 30 anos, o caso voltou à tona, porque alguns militares... tendo coragem, começaram a divulgar novamente detalhes a respeito dessa situação que aconteceu lá no Novo México, ali em Roswell. E aí foram escritos livros, uma série de coisas. Aí o que aconteceu? Passou o tempo de prescrição do sigilo desse caso. Os Estados Unidos, os militares, liberaram uma documentação falando que era um projeto que eles tinham e que os seres que apareceram e foram capturados lá, que aí já estava na boca de muitos, ali muitos militares tinham falado desses seres, enfermeiros também que participaram, eles explicaram esses seres como bonecos que eles jogaram a bordo de aviões, né? E aí quando caiu lá, o pessoal pegou aqueles bonecos e falaram que eram os tripulantes. Que eram Nossa, seres. mas é meio Então, assim, desculpa esfarrapada demais. então, mas isso aí. geralmente os militares dão umas desculpas assim ridículas. Sabe o caso Varginha? Os brasileiros... Então, a gente tô com uma foto aqui do ET de Varginha. E uma coisa que chama a minha atenção pra caramba... e aí você vai me ajudar aí. Por que todo mundo é humanoide, cara? Existe uma explicação? Alguém tem alguma ideia de por que todos os ETs são Não são humanoide? todos, tá? 80% dos casos é humanoide. É aquele tipo alfa baixinho, cabeçudo, com olho preto, Tipo né? alfa? O que Tipo isso alfa. quer dizer? Desculpa, Edson, é que eu sou completamente... É a nomenclatura que se dá para seres que são avistados, que são esses baixinhos, Esse aqui cabeçudos. Esse de Varginha é um alfa? Não, esse seria um delta. Um delta? Um delta. Por quê? Peraí que eu vou chegar no delta. Tá. Vamos falar primeiro do alfa. O alfa é 80%. 15% dos casos são beta. O que é o beta? É parecido com o ser humano. Se vestir um terno aí, entra na festa tranquilamente. Sério? Entendeu? Se botar um boné aí, uma roupa descolada, vai na balada, entendeu? Então, são seres bem parecidos conosco, os betas. Será que o E Igor é um diz respeito- beta Será que eu sou um disfarçado? Vai saber, né? Eu sou um alfa. Eu sou um macho alfa. E aí o que acontece? É 15% os betas. Depois você tem alfa, beta, o gama. O gama são seres com corpo coberto de pelos, robôs, são seres mais bizarros. E o delta, a gente já fala que é a criatura de Varginha, que é um tipo que não é tão comum, mas que já apareceu em alguns casos. E depois tem outros casos aí que são seres energéticos, né, que lembra até fantasma, essas coisas, né? Porque são luz. Então, hologramas, também tem alguns casos aí de hologramas. Então, a tipologia de seres ela é bem variada, mas a maior parte é o alfa, tá? No caso Varginha... Mas todo mundo tem duas pernas, dois braços? Tem. Não tem um que tem uns tentáculos? Tem alguns casos assim, mas são bem raros. Esses tá? são aqueles que um você falou que são os percentual- diferentões? delta, aí já é pra lá. Entendi. É um percentual muito pequeno. Tá, a maioria tem um maioria- corpo parecido com o ser humano. Parecido com o ser humano. Faz sentido ser isso? Os caras serem parecidos com o ser do humano? beta, Talvez. o beta teve alguns casos, por exemplo, em Belo Horizonte,
que é o caso Sagrada Família, que foi no bairro de Sagrada Família. Na verdade, eles eram beta, mas eram altos, bem altos. Os caras achavam que era santo. E eles eram cíclopes, só tinha um olho. Entendeu? Tinham o capacete e tudo, mas só tinha um olho. É um caso clássico que foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também na época. Que na ano década que de foi 60. 60? 69, 60 se não me e pouco. falha a memória. É.